pastor Fernando sempre está pregando. Quando o assunto entra nas pregações do pastor, fala sobre inferno, sobre perdição, sobre nossa esperança. O pastor Fernando sempre está tocando nesse assunto. E é um assunto, pastor Fernando, que não é muito ventilado no meio dos evangélicos. Falar sobre salvação, falar sobre céu, sobre futuro, né, pastor Fernando? Então, pode falar, você falar? Então, esse assunto é muito raro ou pouco falado, porque é muito mais fácil falar sobre riqueza, sobre bem-estar, sobre uma saúde perfeita, a pessoa prosperar. É mais fácil falar isso para a igreja, porque isso traz público, isso traz cura de doença, isso traz público, isso traz as pessoas, atraem as pessoas. E falar sobre salvação, às vezes é um assunto meio que não traz um repertório, uma palavra que traz ibope para a igreja, não atrai as pessoas para a igreja. Então hoje vamos falar sobre isso, sobre os céus e sobre o inferno. Realmente eles existem? Pode falar. Boa noite, queridos irmãos, presbítero Roberto. Depois de 3 semanas, né? Pois é. Ele dá boas-vindas para o irmão. Visitante, seja bem-vindo, né? Isso é verdade. Depois de 3 quintas-feiras, né? Estou saudade do outro irmão. Eu conseguia vir trabalhando, graças a Deus estava trabalhando também, mas fora do estado, então isso dificultou bastante. Sobre isso que você falou, é interessante, né? O tema céu e inferno parece que ele se tornou um tema obsoleto no nosso meio. O assunto prosperidade é importante? Tem a sua importância, tem. Porque nós não podemos também ignorar, presbítero Roberto, não podemos ignorar o fator vida aqui, né? Então nós temos do nascimento, o ciclo vital, né? Nascimento, crescimento, desenvolvimento, né? O ser humano nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Então ele tem uma vida para passar aqui. Essa vida, lógico, ela não pode ser ignorada, e a Bíblia ela traz vários ensinamentos importantes sobre isso. Porém, a grande tônica, o assunto mais importante de todos, é exatamente o que vem depois. É aí que está o X da questão. O que vem depois dessa vida, porque aí, meu amigo, é eterno. Então, o assunto eternidade, ele é um assunto bem fora de pauta. E isso me preocupa. Isso me preocupa não é de agora. Há muitos anos isso me preocupa. Porque volta e meia, como você falou, volta e meia eu toco nisso. Justamente porque quando eu leio a palavra de Deus, ela vai estar sempre apontando para essa questão. Então, viver bem aqui, saber viver aqui, saber passar aqui, saber sofrer aqui. A Bíblia ela não vai falar só de vitórias aqui. Como que você passa pela dificuldade, como que você passa pelo sofrimento. Nós vemos isso no próprio Jesus, nós vemos isso nos apóstolos, nós vemos isso nos profetas. Então, nós temos essa questão, a situação passageira aqui, em como saber lidar. A Bíblia é um manual de instruções, né? Eu lembro de um ex-professor meu, ele falando, o manual tirando um sarro, né? A Bíblia de vocês aí, o manual de instruções e tal, achando que aquilo para mim fosse só pejorativo. Eu falei, não, mas é exatamente isso. Se você está pensando que isso é pejorativo, e ele estava numa de ironia, né? Eu falei, não, cara, é exatamente isso. A Bíblia é um manual de instruções, de saber como viver aqui e como se preparar. Aí é que é o grande X da questão. Como se preparar dessa para melhor. Porque se vacilar, é dessa para pior. E não tem jeito. Né? Não tem jeito. Daqui a pouco, quando a gente entrar um pouco mais na questão, alguma coisa aqui,
Mas, só para citar isso, a importância disso, presbítero Roberto, é muito importante nós pararmos e pensarmos nisso. Não se fala mais sobre morte. A morte está aí batendo. Foi uma prática levada à tona. Eu me lembro que na minha casa, quando eu garoto, meus irmãos, a gente sentava, tínhamos o hábito, na família de nordestino, sentava e ficava conversando sobre vários assuntos. Quando entrava o assunto morte, eu me lembro que minha mãe, ela dava um jeito de desviar o assunto. Vamos parar de falar disso? Poxa, mas é a única... É mau agouro, né? É a única... Ela não usava esse termo, né? Porque já era cristã. Mas não queria falar sobre o tema. Inclusive, não se preparar para esse momento. Entendeu? É um equívoco isso. Então ela falou, não, vamos mudar de assunto aqui, a gente não tem que falar de morte. Não, como assim? É o único assunto, é a única coisa que nós temos um dia. Lógico, não estou falando que você está celebrando a morte, não é isso, pelo amor de Deus. A gente não é mexicano, né? Não da morte. Isso, não estou falando sobre celebrar a morte. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é um tema que precisa ser tocado, é um tema que precisa ser falado, porque é a única certeza que nós temos de fato que vai chegar. E aí é onde a chapa esquenta para o tema de hoje que vocês levantaram a lebre. Porque vai chegar, é certeza que a morte vai chegar. E o pessoal está achando que quando chega, acabou. Não, agora começa a fase 2. Só que essa fase 2 tem 2 caminhos. Parece um assunto batido, parece um assunto malhado, corriqueiro, um assunto atrasado, mas ele é extremamente atual. Presbítero Ricardo, quanto tempo, meu amigo? Paz, amado. A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos, com os esclarecedores. Nós estamos nos encontrando, né? Você estava vindo às quintas e eu ausente às quintas. Eu vindo aos domingos e você ausente aos domingos. Eu fui misericordioso e não cantei aquela musiquinha para você. Ô, visitante. Não, mas já foi cantado aqui, fique tranquilo. Fique tranquilo que essa musiquinha já foi cantada, viu? Chegou antes de você aqui essa musiquinha. Pode ficar tranquilo. Então foi vingança divina. Você não veio, mas mandou recado. Brincadeira. Bom, isso é bom, estamos trabalhando. Amém. Eu não vim às quintas porque estava trabalhando, você não veio os domingos porque estava trabalhando, né? Mas cá estamos aqui, e Deus me prepara todas as coisas, né? Amém. Amém, irmãos? Então, o pastor trouxe um assunto muito importante sobre morte. E eu quero estar falando com os irmãos sobre um fala que é parábola, o outro fala que é um fato verídico. Eu acredito que é um fato verídico. Não é parábola. Tá. Eu também não acredito nisso, porque tem umas linhas teológicas que falam que é parábola, mas também não. Então, fala sobre o rico e o Lázaro. Em Lucas 16, 19 em diante, diz assim: havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer e caía na mesa do rico. Ansiava comer o que caía na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estavam sendo atormentados, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu as coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado. Aqui você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, manda Lázaro ir para o meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele avise, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não
pai Abraão. Diz ele: mas se alguém entre os mortos fosse até eles arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nós vemos duas pessoas: uma pessoa que está usufruindo de bens, segurança, regalias, um homem que está dotado de muita vida, porque tem recursos, mesmo ficando doente, para suprir a sua necessidade na doença, no alimento, ele está amparado, por causa que ele está identificando que ele é um homem rico. E ao seu portão, Jesus está relatando que havia um homem, um mendigo, um estado de mendigância, um homem que não tinha recursos nenhum, um homem que, além de não ter recursos nenhum, ele estava cheio de chagas. Não sei se era lepra, se era feridas, mas estava cheio de chagas ele, e vinha que os cachorros, os cães, iam lamber as suas feridas. E vemos que a morte chegou para os dois. A morte chegou para os dois, como o pastor falou. Independente se ele é rico ou não, ele não conseguiu convencer a morte de adiar uns dias para ele. Mesmo tendo recursos, ele não conseguiu adiar. A morte chegou tanto para o pobre, por causa das circunstâncias da vida, por causa da situação deprimente do seu corpo. A morte chegou mais cedo para ele. Mas logo em seguida a Bíblia está falando que o rico também morreu. A doença chegou também para ele. Os seus recursos não tiveram condições de sarar a sua enfermidade. E ele veio a falecer. E vemos aqui, irmãos, que eles foram ao Hades. Essa palavra Hades, que está no grego, né, significa inferno, ou lugar dos mortos. E também, se olharmos para na parte do Antigo Testamento, é Sheol, que é a mesma palavra para o grego, para o hebraico, que também significa inferno ou lugar dos mortos. Então vemos isso, que é o seio de Abraão. E nesses dois lugares vemos que há diferenças de tratamentos. Um que está sendo consolado, um que está sendo recebido no colo de Abraão, a pessoa que está sendo a pessoa que está queimando ele e não está consumindo. Ele está reclamando que está sofrendo muito nesse lugar. E hoje vamos falar sobre esses dois lugares. E vamos falar primeiramente sobre céu. Antes de nós entrarmos primeiramente no Hades, vamos retornar depois para isso. Onde ficam os céus? Quando Deus criou todas as coisas, criou nos 6 dias, criou o firmamento, criou o sol, criou as estrelas, criou a natureza. Vemos que no firmamento, ele criou esse céu que nós vemos aqui. Nós visualizamos o céu quando está no dia, o céu azul, quando tem nuvens, mas nossa visão enxerga esse céu, que é a nossa atmosfera. Existe um segundo céu, que é os lugares áridos, onde ficam os demônios. Onde ficam os demônios? Muitas pessoas falam que está lá embaixo, não é. Está nos lugares áridos, que é o segundo céu. É os lugares onde ficam os demônios e o diabo e todos os seus exércitos. E o terceiro céu fica a região do trono de Deus, a qual Paulo relata. Uma das cartas dele fala sobre isso, que eu subi até o terceiro céu, onde fica o trono de Deus e o seu reino. Então nós vemos que nessa dimensão dos céus existe uma organização a qual Deus é o Deus de todo esse reino. Existe uma hierarquia entre existem os anjos, existe uma organização, uma hierarquia entre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos celestiais. Então existe essa organização nesses céus. E vemos que lá
Deus governa todas as coisas. E fala a palavra de Deus em Neemias 9,6: só tu és Yahvé, o Senhor, que criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nele existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedeste o dom da vida a todos os seres, os exércitos dos céus te adoram continuadamente. Nós vemos naquela passagem de Isaías, a qual o profeta está vendo, daquele que está recebendo aquela tenaz nos seus lábios, os serafins estão diante do trono de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E se olharmos para Apocalipse, teremos lá várias coisas que estão acontecendo nos céus. E nessa organização temos Deus governando todas as coisas. Então, irmãos, e nesse céu, vemos que Deus está intervindo sobre nessa terra, através dos seus agentes, através de Gabriel, através de Miguel, e o próprio Jesus veio à terra para estar cumprindo a sua obra. Então, os céus em si, Deus quer participar das coisas que acontecem aqui na terra. Então, existe um céu a qual tem como destino a todos aqueles que forem salvos. E nós falamos aqui também do texto que nós lemos, do texto que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, sobre o Sheol e o Hades. E lá nesse lugar existe uma separação, um abismo, como diz Abraão, que está falando sobre esse rico. Existe um abismo que separa os dois lugares. E nesses dois lugares, um está sendo consolado e o outro está sendo atormentado. E vemos que quando Jesus ele morreu e foi pregar aos mortos, segundo Efésios 4:9, diz que ele levou o cativo o cativeiro. Então, todos aqueles que estavam no seio de Abraão, Jesus levou para si. Então, esse lugar, onde é chamado paraíso, que é chamado seio de Abraão, não existe mais relação às pessoas que estavam lá, porque Jesus foi pregar para eles e levou embora para estar junto com ele. Mas existe ainda a parte do Hades, que é o lugar de tormento. Eu ouvi uma expressão essa semana do Hernandes Dias Lopes, que é a antessala do próprio inferno. Esse lugar de tormento não é o inferno ainda, porque nós vemos que alguns teólogos traduzem como inferno, mas é um lugar de tormento, mas é uma antessala do próprio inferno. Os irmãos podem ouvir falar também, além do Sheol e do Hades, sobre uma palavra chamada tártaro. Nessa palavra tártaro, em 2 de Pedro 2,4, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Essa palavra tártaro é um lugar chamado também inferno, a qual vemos lá que esse lugar quem está habitando nesse lugar são demônios terríveis, que foram lançados por lá. Existem duas palavras que na Igreja Católica está sendo colocada também como lugar de penitência. A Igreja Católica põe essa linha na teologia delas, chamado purgatório, lugar de penitência e purificação para ser aceito nos céus, lugar onde as almas que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas, mas antes de ir para o paraíso. Então esse é um pensamento da Igreja Católica. Existe outra palavra chamada limbo, lugar onde os recém-nascidos e os que têm demência irão para morrer, almas inocentes que sem terem cometido pecados mortais, estariam para sempre privadas da presença de Deus. É um lugar chamado limbo, recém-nascidas e pessoas com demência. E a outra palavra chamada Geena. Nessa palavra é o lugar de lago e enxofre, lugar de tormento eterno, de ranger de dentes, segunda morte, a
Apocalipse 19, 20. Quem vai estar habitando esse lugar? Os primeiros habitantes: o anticristo e o falso profeta. Depois será lançado Satanás, e lançado todos aqueles que não tiveram escrito no livro da vida, será lançado nesse lugar chamado Gênena. Então vemos, irmãos, que nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor Jesus Cristo, de falar com que nós temos escolhas, porque a palavra de Deus diz em Hebreus, que depois da morte vem o juízo. Não tem purgatório, não tem limbo, não tem reencarnação, porque eu estava lendo que no Antigo Testamento, e todo o Novo Testamento, quando eles falavam sobre vida após morte, falavam sobre Sheol, sobre o próprio Novo Testamento, o Hades. Eles pensavam que também, como diz Jesus aqui, sobre essa palavra do rico Lázaro, que existia dois lugares, a qual o destino dos homens, no judaísmo em si, mas agora na atualidade, eles acreditam muito na reencarnação, uma linha muito forte de reencarnação aqui na linha do judaísmo. Isso traz uma preocupação para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque muitos de nós, por causa que Jesus voltou faz 2000 anos, Jesus prometeu que voltaria para buscar a sua igreja e levar para os céus no arrebatamento. Mas por que não está demorando para ir para nós ir para os céus? E muitas pessoas ficam desapercebidas diante dessa responsabilidade. Então, eu gostaria de estar nessas conversas de hoje, falar com os irmãos sobre essa nossa responsabilidade como igreja. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem a verdade do Ricardo. Não conhecem sobre essa realidade, sobre o inferno, pensando que não, o inferno é aqui nessa terra. O sofrimento que eu tenho por causa dessa pandemia, eu perdi uma parente, é um inferno isso. As pessoas esquecem que a nossa vida é uma vida passageira, uma vida terrena, a qual fica preso em situações, a qual, por causa de situações adversas, nós pensamos, não, o inferno é aqui. Deus esqueceu de nós. Deus esqueceu de nós, esquecendo que depois dessa vida, teremos uma vida pela eternidade. Porque existe uma linha, pastor Fernando, uma linha pensamento teológico, não sei como é esse pensamento, filosófico, melhor dizendo, né? Sobre aniquilamento. As pessoas não vão para o inferno, vão ser aniquiladas. Doutrinário, né? Então serão aniquiladas, porque o inferno para eles não existe. O pastor falou um tempo atrás sobre hipergraça. E nessa hipergraça, todos são salvos, porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vemos que as igrejas estão caindo nesse erro. Sobre hipergraça, sobre aniquilamento, às vezes sobre reencarnação. Vamos lá. O assunto vai dando desdobramentos densos. Por exemplo, você citou a questão do aniquilacionismo. Qual que é a ideia do aniquilacionismo? Que inclusive, por exemplo, a igreja adventista acredita nessa linha do aniquilacionismo da alma. A pessoa até vai para o inferno, mas ela fica um tempo, pagou o pecado dela ali, ela não é eterno. É um tempo de prestação de contas, de pagamento dessa dívida, né? Vamos pensar assim, da dívida, do sofrimento. E aí, Deus aniquila a alma dela e zera a existência. Isso é curioso. E assim, tem ontem... Oi? Testemunho de Jeová, exatamente, verdade, bem lembrado. Ontem, como está na internet, é público, então eu vou citar. Tem um camarada que eu até respeito bastante coisa dele, mas você vê como tem umas coisas que vão... eu falo sempre isso aqui, tem que tomar cuidado com o que vem na internet.
Eu vi ontem um podcast de um camarada extremamente famoso, livros famosos, cara famoso, entendeu? Entende muito, ele fala muito sobre a questão escatológica e tal, que é o Daniel Mastral. E aí ele estava participando de um podcast ontem e eu descobri ali que nós temos uma divergência teológica. Eu não acompanho as ideias dele e tal, não acompanho muito. Conheço a questão dos livros, minha esposa leu Filho do Fogo, essa é uma série, né? A série mais famosa dele, Filho do Fogo, e depois Filhos da Luz. Filhos, Guerreiros da Luz, não é isso? Guerreiros da Luz. Minha esposa leu toda a série e tal, e ela comentava bastante comigo, ele é um ex-satanista e tal. E glória a Deus pela vida dele, inclusive está passando um momento muito difícil. Alguns anos atrás perdeu um filho, há menos de 30 dias, acho, 60 dias, perdeu a esposa também, assim, que o Espírito Santo ajude ele, abençoe ele. Esse momento muito difícil que esse irmão está passando, eu estive orando por ele quando eu fiquei sabendo disso, fiquei muito consternado com a situação. Mas ontem ele estava falando, e o rapaz pergunta no podcast, e ele fala, né, uma coisa sobre o inferno. Ele falou: não, a pessoa vai para o inferno, ela paga um período, e aí depois a alma dela é zerada, é resetada, né? Não é resetada, é aniquilada mesmo, né? E deletada, né? Vamos falar a linguagem não é isso, o computador? Deletado é apagar. Ctrl Alt Del. Reset é iniciar, né? Então tira reset. Ctrl Alt Del. Deletou ali a alma da pessoa. Eu falei: olha que interessante, eu não sabia. O Daniel Mastral, ele é a favor, né, da linha do aniquilacionismo. E curioso, em 2008, eu lembro exatamente o ano, eu estudando sobre esse assunto, eu esbarrei em um artigo muito curto. Depois eu procurei na internet, não sei se hoje tem. Em 2008 tinha pouquíssima coisa. Um teólogo que, assim, é uma sumidade, é um pensador muito bom. Eu tenho livros dele, eu tenho comentários dele, mas quando chega nesse, ele tem uma tirinha que ele é a favor do aniquilacionismo, que é o John Stott. Eu fiquei assim de cara, e eu procurei na época, fui no Google, corri atrás, YouTube, o máximo de coisas, mas não tinha ainda. Estamos falando de 2008, né? Talvez hoje, depois o assunto me interessou mais. Na época eu estava pesquisando sobre isso, então na época o assunto me interessava. Hoje o assunto não me interessa mais, porque a matéria é completamente resolvida. Então, nós vamos encontrar essas questões. Aniquilacionismo. Uma outra questão interessante sobre essa palavra inferno, nós vamos encontrar, eu me lembrei quando o tema foi proposto, eu me lembrei de uma situação que é uma peça escrita por Dante Alighieri no século XIII, tá? Que é, olha só a ideia, né? Ele vai chamar a peça de A Divina Comédia. Então, Dante Alighieri, ele vai falar sobre o inferno, ele está fazendo Pega o microfone aí, o que foi? Fala aí para o povo lá ouvir, irmão. Estou ajudando o pastor aqui, porque aqui no livro vai encontrar essa questão dos 7 pecados capitais. Exato, vai estar lá. E ele vai fazer uma construção de ironia, fazendo uma mistura. E aí, isso é interessante. Isso vai gerando um conceito popular sobre essa palavra. E eu já tive pessoas que vieram me questionar: não, mas a palavra inferno, ela é bem trabalhada por Dante Alighieri. Eu falei: é verdade, é trabalhada por Dante Alighieri. Não, então, a ideia de inferno é criada por Dante Alighieri. Eu falei: não, meu amigo, não é. Não é. A pessoa: não, porque na Bíblia não tem claramente. Eu falei: então, o que eu faço com CO, o que eu faço com Ares? Né? Então, as pessoas passam a não acreditar no inferno. Eles falam que a Divina Comédia, você vê, é uma ideia irônica, que é uma afronta a Deus, né? E fazendo também uma afronta e uma ironia à Igreja Católica. E aí ele vai falar lá, não vou entrar aqui nos detalhes, só para pontuar, ele vai falar dos 7 ciclos, não é isso, Ricardo?
a ideia dos 7 ciclos, e para cada ciclo... E níveis de pecado. Níveis de pecado. Os pecados mais ou menos estão... Exato. Inclusive tem aqueles que... tem um que é cômico. Nem o céu quer e nem o inferno quer. Ele fica pagão ali. Nem em cima nem embaixo. Ele fica no intermediário. Fala, poxa, de tudo ruim, se eu não fosse para o céu, eu queria ficar nesse aí, né, cara? Pô, fala sério, né? É uma questão de senso cognitivo. Então, ele vai falar sobre isso, os 9 níveis, né, de punições pelo que a pessoa fez na vida. Mas veja, a ideia é quase uma ideia de um panteão, é uma loucura aquilo, porque ele vai misturar a ideia teológica, né, ele faz uma ironia da teologia, misturando com aquela questão dos gregos, a mitologia grega. E aí vira uma salada, vira uma bagunça. Só que isso virou uma peça famosa, isso entrou no conceito popular, e aí a ideia do inferno de Dante, né? O famoso inferno de Dante, isso virou filme, virou desenho animado, isso é uma coisa do conceito popular. Qual que é a ideia que vem por trás disso? Enfraquecer a ideia do que é o fato. É uma ideia que vem para enfraquecer o fato de que o inferno existe. E isso é muito forte na cultura popular, Ricardo. Isso vai gerando, no meio acadêmico, no meio universitário, isso, por conta da história, é algo muito forte. E gera, é impressionante como Satanás faz, e gera essa falsa ideia de que o inferno não existe. Mas é mais fácil as pessoas acreditarem que o inferno não existe, para eles não pensarem, não, então eu tenho que andar direito com Deus porque tem o inferno. Então, para eles fica mais cômodo. Sim, aí a Salma está falando aqui, para quem não está ouvindo na internet, do comodismo. É mais fácil acreditar nessa ideia que o inferno existe para não ter que ficar andando alinhado com Deus, né? Então, o inferno não existe, é uma ideia do homem, é uma ideia da religião e tal. E aí vem essa desconstrução, é um engano, é um engodo maligno, né? Mas isso na realidade, isso também na realidade não, isso também é uma forma de trazer um certo alívio para a consciência, onde a pessoa acredita nessa história e traz um alívio para a consciência. Bom, como eu digo, né, eu não acredito em sorte, mas quem acredita em sorte e quer acreditar nisso, boa sorte para quem acredita em sorte. As pessoas preferem acreditar assim que vai ser aniquilado, né? Porque, tipo assim, eternidade, sofrimento, né? Tipo assim, não combina com Deus. Só que as pessoas... Essa a premissa dessas seitas. Essa é a premissa. A pergunta poderia um Deus de amor ver um filho padecendo pela eternidade? Mas aí a questão de paternidade não entra, porque biblicamente o conceito de paternidade se faz pela confissão em Jesus. E isso não sou eu que estabeleci, isso não é a igreja que estabeleceu, isso não é a religião que estabeleceu, isso é o próprio Jesus que estabeleceu. Aí tem gente que fala, mas nossa, ele é carrasco, ele é isso. Aí você faz o seguinte, meu amigo, eu não sou a verdade, eu sou uma pessoa que sigo a verdade. Quem se auto-intitula dizendo eu sou a verdade, artigo definido, o caminho, a vida, é o próprio Jesus. Não gostou? Naquele grande dia de resolver as coisas, senta lá e reclama com ele, se é que você vai ter coragem. É ou não é? Concorda comigo, Ricardo? O pessoal... Seus argumentos, né? Seus argumentos. Totalmente. Então, irmão, o assunto assim é bem extenso, ele tem muitos ganchos aqui. Só na minha cabeça que já passou uns 5, 6 e já vou embora. Eu vou pegar aqui a carona dele, aqui, o metrô que ele pegou, vou subir nessa estação que ele se deu. Gostei dessa. É muito grande. Nossa, passou mais aqui. Passou já, né? Assim, uma coisa que eu acharia importante, eu queria ler um texto aqui com... E só para lembrar que o inferno foi criado por diabo e seus demônios, né? O ser humano que está... De carona. Então quer dizer, quando Deus criou o inferno, era para punir, digamos, o diabo, né? E seus anjos. E isso aqui, com
Ele não quer ir sozinho, ele quer levar. O máximo possível que ele puder. Ele é assim, eu vou, mas vou morrer atirando. Entendeu? Essa é a premissa. eu vou morrer atirando. Então, assim, voltando aí, fazer uma. Como é que chama? Descrição? Digressão. Você fala com ele. A questão, eu já debati já algumas vezes, e um dos argumentos é que a questão do texto lido aqui em questão, o rico e o Lázaro, trata-se de parábola. E aí eu fui pesquisar a questão da parábola. Sabe que eu descobri uma coisa muito importante, que ele fere totalmente esse argumento, que parábola um dos parentes da palavra parábola é paralelo, por isso que chama-se parábola, certo? E aí, exatamente, chama-se parábola. Então, vamos imaginar, e na minha própria Bíblia aqui, do Donald Stamper, ele acreditava que a parábola, a história do rico e do Lázaro fossem parábola. E vamos imaginar então que de fato, de verdade, fosse uma parábola. Só que como o nome já está dizendo, parábola. Parábola é paralelo. Paralelo do quê? Certo? Ele está contando uma história, essa história é fictícia. Então vamos dizer que não existe Lázaro, não existe nenhum daqueles personagens que Jesus está citando. E aí eu queria fazer menção, não queria ler porque o tempo já foi quase tudo. Eu queria fazer a menção da parábola dos servos maus, dos dois servos maus, que Jesus está contando. Lá na parábola dos servos maus, eu estou usando como exemplo, para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Lá na parábola dos servos maus, Jesus diz que um homem tinha uma vinha, que cuidou dela, que a plantou, que a cercou de um valado e contratou servos para cuidarem dessa vinha. Quando chegou o tempo de dar o fruto, ele enviou servos para pedir conta desta vinha que ele havia adquirido, mas ele havia viajado. Presta atenção. E aí aqueles homens que ele havia contratado, nenhuma dessas pessoas que Jesus está contando existiu. Mas continue prestando atenção. E aí esses dois homens maus que ele contratou, aí foram matando aquelas pessoas que o dono da vinha foram enviando para ele, e foram aniquilando aquelas pessoas. E aí o dono da vinha disse assim: então eu vou enviar o meu filho, porque a ele terão respeito. E aí quando o dono da vinha, na parábola, quando o dono da vinha vai, o filho do dono da vinha vai se aproximando, os servidores falam assim: eis aí o dono da vinha, matemos e o lancemos fora da vinha. O que quer dizer essa parábola? Porque a ideia é desqualificar a verdade, dizendo que é uma parábola, mas pelo contrário, a parábola, ela valida a história, ela valida a verdade. O que significa a parábola? É tão simples. O dono da vinha é o próprio Deus. A vinha é aquilo que Deus deu para Israel como conceito, como sacerdócio, como aliança. Capítulo 9, versículo 1 a 5 do livro de Romanos. Os servos maus são aqueles a quem Deus incumbiu de tomar conta dessa vinha. Os profetas são aqueles a quem eles mataram. Não é assim? Capítulo 23 de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os teus profetas. Quantas foram as vezes que eu vos quis ajuntar como as galinhas, mas vocês nunca quiseram. Eles matavam os profetas. Por final, o dono da vinha enviou quem? O seu filho. E aí, o que fizeram com o filho dele? Capítulo 9 de Hebreus. E Jesus também, para santificar os seus, foi morto fora das portas da cidade. O que a parábola está contando? Não precisa ser muito esperto e conhecer muito a Bíblia. Está contando a história de Deus sobre Israel, sobre os profetas, sobre a morte de Jesus e o fato de ele ter morrido fora da cidade. E é uma parábola. E onde foi que a parábola invalidou a verdade? Eu pergunto. Em nenhum lugar.
Então, ainda que fosse uma parábola, ela em nenhum momento invalida a realidade, a verdade pós-morte que os homens vão enfrentar. Não é verdade? Capítulo 3, 16, 17. É lindo o texto. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3, 16, 17. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lindo, maravilhoso. 17. Quem nele crê não entra em condenação, mas quem não crê já está condenado. Condenado aonde? No inferno. Essa é a grande realidade que os homens querem fugir. Segundo ponto que eu queria citar aqui, aproveitando o gancho, como Deus tão bom pode fazer isso? Como é que Deus pode deixar uma pessoa ali no inferno, queimando a vida toda? Infelizmente tem que falar com ele. Tem que falar com ele. Tem que falar com ele. Olha só o texto de 14 e o versículo 16 de Apocalipse. Diz que o inferno é temporal, é rapidão. Paga a penalidade ali, zera tudo e já era. Não, infelizmente, eu não vejo isso, por exemplo, para aquelas pessoas que vão receber a marca da besta. No capítulo 14, no versículo de número 9, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, tal receberá o sinal na testa ou na sua mão, o tal também beberá do vinho do furor da ira de Deus, que se deitou sem mistura. E aí, mais uns detalhes, aí ele fala assim: e será atormentado, no versículo de número 10, e será atormentado diante dos anjos e diante do Cordeiro, a sua fumaça sobe eternamente, e não tem descanso nem de dia e nem de noite. Os que receberam a marca, não tem descanso. Aquele que é aniquilado, no mínimo assim, não está descansando porque ele não existe mais, mas ele não está nessa condição. Não tem descanso nem de dia e nem de noite. E se o céu é eterno, o inferno também é eterno. Se a recompensa é eterna para desfrutar dela, o juízo para desfrutar dele não é um desfrute, né? Para ser penalizado por ele é igualmente eterno. O ser humano, ele é eterno, ele é indestrutível, seja no céu ou no inferno, ele nunca mais pode perecer, ele nunca mais pode deixar de existir. Eu sou eterno agora, nesse momento eu sou eterno. Ou eu tenho Zoe, que é a palavra grega para vida, mas vida de Deus, ou eu não tenho, mas de uma maneira ou de outra, eu sou eterno. Jamais eu vou deixar de existir. Só que com Deus ou sem Deus. E aí é uma escolha que fazemos quando? Quando estivermos lá? Não, fazemos agora. Termino a minha fala dizendo o seguinte: aquilo que Jesus disse para Marta: mulher, eu tenho te dito que todo aquele que vive e crê em mim. Como? Vive. Então, para fazer a escolha, eu tenho que estar vivo, porque a escolha é uma questão de fé, para escolher aquilo que eu não vejo. Andamos por fé e não por vista. Lá na realidade espiritual, na nossa verdadeira realidade, na realidade da punição, na realidade do desfrute do céu, eu não preciso de fé. E aí, escolher o que eu vou escolher? Lógico, se eu estou no inferno, eu vou escolher o céu. Se eu estiver no céu, nunca vou escolher o inferno. Até porque também eu tenho problema com calor, não gosto de calor e tudo mais. Lá no inferno não está ar-condicionado, é uma dificuldade muito grande, não tem água também para eu tomar banho. Então, parece brincadeira, mas é uma realidade. Quando é que eu escolho o meu caminho? Em vida. Por isso que Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim. Porque depois de morto, não tem como escolher. Tá bom. Ricardo, você citou uma coisa interessante. Semana passada eu estava trabalhando lá no Sul, e eu estava conversando com uma pessoa, e em algum momento nós entramos no assunto da fé. Eu vou sempre cavando um jeitinho, uma oportunidade de falar do Evangelho, aquela coisa que a gente vai procurando uma oportunidade. E aí a pessoa, eu fui entrando e lançando algumas questões sobre a palavra de Deus, e eternidade e tal. Aí a pessoa falou assim: eu tenho dificuldade com esse negócio de Jesus, porque Jesus ter sido Filho de Deus,
Porque eu sou a favor da ciência. E a ciência não explica os milagres. Eu fiquei olhando e falei, sério? Eu falei, me conte mais sobre isso, né? Vai me dando informações para ver até onde vai o seu conhecimento disso. E a pessoa ficou assim, não, por exemplo, tudo para mim é respondido pela ciência. Eu falei, tá. Ele falou, como que pode a água transformar em vinho? A ciência não explica isso. E tal. E aí eu fui falando, eu falei, isso também. Ele falou, então, isso também. Eu fui falando os milagres, né? Não, então, a ciência não explica isso, ressurreição e tal. Eu falei, então vamos lá, a ciência é a base. Então, olha a ideia da pessoa. Isso não é uma ideia de uma pessoa, isso retrata um pensamento macro na sociedade. Então, o cidadão desqualifica a palavra de Deus, desqualifica a Bíblia, tá? Fundamentada na ciência. Aí eu comecei a fazer uma série de perguntas sobre a criação. E como que a ciência explica? Não, a ciência não tem explicação para isso. E eu peguei coisas básicas. Falei, vamos lá, meu amigo, me fala sobre o buraco de cobra. Buraco negro? Não, a ciência não explica, a ciência não explica, a ciência não explica, questão das galáxias. E aí fui falando questão dos mares, peixes. Então eu falei, você é a favor do evolucionismo? Faz sentido. Aí eu fui pegando o próprio senso contraditório do que a própria, a gente estuda. A ciência não explica um monte de coisa. Eu falei, então, mas como é que você pode usar? Você está me respondendo que um monte de coisa a ciência não responde. Então ela não está qualificada para entrar na esfera do que está além da matéria, meu amigo. Se ela não consegue responder, se ela está tendo respostas para questões que envolvem a matéria, eu estou falando de coisas que é uma inferência de um outro plano que infere na matéria, transcende a matéria. Então é uma questão de entendimento, de clareza. E aí ele falou, vamos mudar de assunto? Aí é fácil não acreditar no inferno. Aí é fácil não acreditar no céu. Porque na realidade sobre o inferno do que sobre o céu. Do cuidado para não ir para este lugar. Né? Um dos textos, por exemplo, 10:28 de Mateus, Jesus fala assim: não temas aquele que pode matar o corpo, e nada mais depois pode fazer. Temai antes aquele que depois de matar o corpo. Quem é que está fazendo isso? O mesmo Deus de amor que não manda ninguém para lá. Segundo o conceito conceitual dos conceitos que tem por dentro. É uma filosofia. Então, aí Jesus continua dizendo: temei antes aquele que depois de matar o corpo manda a alma para o inferno, para esse lugar que o presbítero citou aqui, que é a antessala do inferno, que é, na verdade, gozado, é um inferno que você não sabe do inferno, Apocalipse diz. E esse lugar é a antessala do inferno, é a delegacia do inferno, para depois ir para a penitenciária. Captou? Como é que Deus vai mandar, já falando para mim assim, uns por aí, uns JT, né, ao contrário. Como é que Deus vai mandar o inferno para o inferno? Isso aí é lugar. Deus preparou um lugar para aqueles que rejeitam a salvação, que rejeitam a Cristo. Deus preparou esse lugar de espera. Se as pessoas que já estão, pessoal, só estou tratando dos conceitos, tá? Se Deus manda a pessoa para o inferno, por que quando ela já morre, ela está no inferno? É a mesma coisa. Na delegacia de polícia tem tudo que tem lá na penitenciária. Tem grade, a gente tomando conta, você recebe a sua alimentação na hora certa. Tudo que tem na delegacia tem na penitenciária. Qual é o diferencial? Você não foi julgado. Não tem problema. Capítulo 22 de Apocalipse. O grande trono branco, que é um juízo para os mortos. Então nós somos
falando em 3 tipos de julgamento: o bema, o critério, que é esse julgamento do Geema, e estamos falando do julgamento das nações, que é o julgamento divino, capítulo 25 de Mateus. Então, o Senhor Jesus, quando vier com os seus anjos na sua santa glória, colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Esse é o julgamento das nações, julgamento de pessoas vivas. O bema é o julgamento, é o tribunal de Cristo, 14:10 de 1 de Coríntios. É o julgamento da igreja, mas não para condenação. Porque uma vez que eu já subi, que eu já apareci lá, opa, apareci aqui. Não tem mais condenação, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, esse é o tribunal de Cristo para receber recompensas, galardões, presentes, reconhecimento. Esse aqui é o meu servo. Esse daqui fez isso. Eu falava com o meu amigo hoje que tudo que nós temos não passa de concessão. E nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos em vida. Somos mordomos, né? Somos mordomos, é uma concessão. Porque se a vida fosse minha, propriamente minha, ninguém, nem Deus, poderia pedir conta, uma vez que a vida é minha. Mas como é uma vida em concessão, eu terei que prestar contas, mas como igreja, nesse sentido, de receber recompensas, presentes, reconhecimento, galardões e tudo mais. E aquelas pessoas vão aparecer, de Apocalipse, no capítulo 21, vão aparecer no critério, não tem a palavra critério, que lá, nesse lugar, nesse tribunal, nessa ocasião, as pessoas vão receberem as suas punições por não receberem a Cristo. Aí a Bíblia diz: todos quantos não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Elas já morreram a primeira vez em vida, e agora estão de fato, de verdade, morrendo uma segunda vez, que é a separação total e completa de Deus para sempre, sem oportunidade, sem purgatório, sem limbo. Então a decisão que nós temos que fazer é da mais alta seriedade, porque é em vida que se faz isso. Porque você não pode cair no tribunal jamais, no chamado critério, porque de lá ninguém sai, de lá ninguém escapa. Por quê, irmão Ricardo? Ninguém escapa de lá. Porque tem um acusador que não é o diabo, que é Cristo, que ele é implacável. Capítulo 5 de João: vocês não creem no escrito de Moisés? Há um aqui que é maior do que Moisés. Eu hei de vos julgar naquele dia. Quem é que está julgando? Cristo. 14:10 de Coríntios diz que quem está julgando é Cristo. E o detalhe terrível é que não tem advogado de defesa, só tem acusação, e não é o diabo. E não tem como comprar ele, né? E não tem como comprar, não tem como recorrer. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Não tem mais instância lá, não? Não tem instância. Ali já é a última instância. É algo terrível. Terrível. Chega a dar prometer na terra. Que o Senhor nos livre, em nome do Senhor Jesus, deste dia. O meu conforto é saber que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a minha garantia. Então, esse lugar, vamos andar assim. Seria, pensando bem nele assim, seria bom que ele existisse. Porque é muito terrível. É muito terrível. É um lugar terrível. Pela descrição das Escrituras, pelo paralelo que Jesus dá de Lázaro, do rico do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, é um lugar terrível. Eu não quero nem passar nem para conhecer. E dirá para ficar. Então, pensando assim, eu andaria acreditando que de fato ele é real. Que é para lá que se vai. Que não há aniquilamento. Para a mente não descansar. Para a mente não ficar tranquila. Deus é bom, diz o meu amigo sergipano. Deus é bom, é maravilhoso. Mas vai na mão. Pela ação, se a gente fizer alguma coisa errada, quando for o julgamento, Deus vai falar, Cristo vai falar, nossa, fez isso, sim, fiz isso.
Mas isso é não ter feito pela ação e sim pela mente. É ter pensado em uma coisa errada, só que não ter feito assim com a ação. Deus vai considerar isso como um pecado? Ricardo? 1 João 9, está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a injustiça. Então, a questão é a seguinte: o apóstolo, João vai falar sobre isso. Então, a confissão do pecado, filho, ele vai fazer com que tire você da condição do que o presbítero Ricardo estava falando aqui, que é essa questão do juízo. Eu reconheço, confesso e peço ajuda para mudar. E aí o apóstolo Paulo, ele vai usar uma coisa chamada de mente transformada. O apóstolo Paulo, ele vai falar nas cartas dele muito sobre isso, sobre nós termos a mente de Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo alimenta. Olha a confissão dele, interessante. Ele diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu volta e meia estou errando, não consigo fazer. O mal que eu não tenho que fazer, estou fazendo. Então, ele também entende. Isso nos dá o quê? Um entendimento, filha, de que nós estamos ainda nessa carne. Enquanto estivermos nessa carne, há uma luta da nossa carne com o nosso espírito, certo? A questão é quem eu mais alimento. Ou eu alimento mais a minha carne, a ideia da minha mente voltada para a minha carne, ou a minha mente voltada para o espírito. Então, isso é um processo, filha, que é de crescimento e amadurecimento espiritual, certo? O Senhor Jesus entende isso, nos dá o antídoto para essas dificuldades da ação e do pensamento em relação à ação, certo? Então nós vamos trabalhando e moldando a nossa mente. Às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas, eu falo: meu Deus, o que é isso? Espera aí, eu vou lá então e confesso: Senhor, muda minha mente, transforma minha mente, me ajuda a que minha mente seja transformada conforme a tua palavra. Porque as ações, elas não são nada mais nada menos do que fruto dessa ideia na mente, onde ela fica circulando e você vai dando espaço, vai dando espaço, vai dando espaço, vai dando espaço, aquilo vai crescendo e se torna em ação. Então é importante já matar no ninho, né? Vamos dizer assim, entendeu? Matar no nascedouro e pedir para o Espírito Santo: Senhor, eu estou te confessando aqui, me ajuda a mudar a minha mente. Tudo bem? Alguma consideração? Essa palavra do pastor, eu lembro de Caim. Caim teve o desejo, pela inveja, pelo momento que ele estava passando por a oferta de Abel foi aceita, estava no pensamento dele: vou matar esse rapaz. Mas estava no pensamento dele ainda. E Deus interviu antes de que cometesse o homicídio, para que ele não fizesse isso. Mas ele não deu a voz de Deus. Ele não deu ouvido à voz de Deus. E por causa disso ele cometeu aquilo que estava na mente dele. Ele se tornou um ato. E se tornou um homicídio. Lembrando que, mesmo que você não faça a ação, mas está na tua mente, é pecado. Por isso que precisa confessar. Porque mesmo que eu não cometi, mas se está na mente, né? Se você olhar um desejo para outra mulher, você está pecando. Então, quer dizer, a gente precisa estar sempre pedindo para o Espírito Santo livrar, perdoar. Respondeu? Bem, tem alguma pergunta mais aqui, irmãos? Não? Então, irmãos, nós estamos já partindo para o encerramento. Semana que vem tem mais, né? Falamos mais do inferno do que do céu. Mas sempre é assim, né? Sempre assim, né? O próprio Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? Fazendo assim, já que você fez a pergunta e abriu o leque, né? Então só acrescentando aqui,
Eu chamava de pentecostal, né? A menina mais adoradora que eu já vi. Pequenininha assim. É uma questão de natureza. Quando Jesus entrou no nosso coração, Ele transformou a nossa natureza. Ele operou em nós um novo nascimento. Então, a Bíblia fala de nós estarmos esperando um corpo, um novo tabernáculo, que é compatível com essa nova natureza. Nós que nascemos de novo, que temos o fruto do Espírito Santo de Deus, nós não temos condições alguma de viver na prática do pecado. Se você não consegue, você pode pecar acidentalmente, você pode pensar, ter um momento de ira, ter um pensamento obscuro em algum momento, você pode estar dominado por um tempo, por um pecado, mas você é de Cristo, você é de Deus, Deus te comprou com sangue, né? Já me vieram com a história de que, seu pecado Deus apaga o nome do livro da vida e depois escreve de novo quando eu peço perdão. É um tal de apaga, ele já escreve com lápis, já tem a borracha do lado, porque é um tal de apaga, escreve. Não, Deus, olha o que a palavra de Deus está dizendo lá em Efésios, que Deus está operando em nós. Deus está operando em você. Enquanto não chega aquele dia, Deus está operando em nós. E o que Ele está operando em nós? O nosso querer. E aí, quando nós queremos aquilo que Deus está operando em nós, porque nós queremos o que Ele quer, Ele opera o espetacular. Então, nós estamos guardados debaixo de uma autoridade e de um poder que está para além da nossa força, que está para além da nossa capacidade de resistir ao pecado. Porque, olha o que diz Romanos capítulo 8, acho que é o verso 2. Porque a minha vida em Cristo Jesus me libertou do poder do pecado e da morte. O pecado é um poder e a morte é um poder. Mas Jesus me libertou tanto do poder do pecado quanto do poder da morte. E aí eu vou andando conforme nós ouvimos aqui esses dias. Aí, neste poder, dentro deste poder, deste novo nascimento, eu vou andando de força em força. Eu vou andando de glória em glória, até receber, conforme Paulo diz, a minha coroa, a minha cabeça já está colocada já por expiação. Eu estou aguardando a coroa que o justo juiz me dará. Não somente a mim, mas a todos aqueles que têm tal esperança. Aí nós ficamos falando essa palavra, sabendo que meu nome não foi escrito no livro da vida com lápis e uma borracha do lado do anjo. Então eu pensei, rapaz, não é meu. Senhor, tem misericórdia. Escreve de novo. Meu irmão, e a folha fica gasta. Rapaz, já tem uma equipe de anjo só para isso, irmão. Senhor, tem misericórdia. Porque não existe o perfeito. Anjos escribas, não existe esse que não peque. Só tem um que a palavra de Deus diz. Diz, por exemplo, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, este se fez pecado por nós. Nos convinha assim um sumo sacerdote que fosse santo, irrepreensível, separado dos pecadores, que não necessitasse de sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos dos outros. Então Jesus é o perfeito cordeiro, mas o resto vai falhar, o resto vai cair, o resto vai tropeçar. Até o próprio apóstolo Paulo está dizendo isso. Miserável homem que eu sou. Quanto a mim, meus amados irmãos, eu não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa que faço, esquecendo das coisas que ficam para trás. Prossigo pelo alvo. Deus está apreciando isso. Prossigo para o alvo. Caí, tropecei, fiquei muito tempo fora, fiz isso, fiz aquilo outro. Prossigo para o alvo. Isso Deus aprecia. Vai ficar parado, vou voltar para trás. Não. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a vida eterna. Hebreus 10. Dá suas considerações finais aí. Já, considerei tanto. Então tá bom. Então. Vamos tocar esse assunto no semana que vem? Por favor. Vamos tocar esse assunto, porque é um assunto muito vasto, muito... Falar do céu também. Hã? Falar do céu também. O céu é o nosso destino. Céu. Vamos falar sobre porque eu estou audindo esses dois temas, tanto os céus, esses dois lugares, céus e inferno, para que a igreja possa despertar com relação à sua realidade.
porque nós falamos sobre arrebatamento, sobre que nós vamos para os céus. Então, os dois existem. Se realmente existem, existem. É uma realidade espiritual para todos. Uns vão escolher ir para o inferno e outros vão escolher para ir para os céus. Qual é a nossa escolha, Igreja do Senhor Jesus? Você que está nos assistindo, qual é a sua escolha? Os céus ou o inferno? Depois da morte, não tem como escolher. Você pode falar até para o seu ente querido que morreu. Não, ele está com Deus. Mas será que ele escolheu estar com Deus? As suas atitudes, as suas escolhas, o seu caminhar na vida foi estar com Deus? Então fica essa pergunta para nós. Eu vou estar conversando semana que vem sobre esse assunto e conversar com vocês um pouquinho mais. Amém? Pastor Fernando. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo, agora às 18 horas e 30 minutos, nós teremos nosso culto aqui presencial. Eu lamento, faço voz ao profeta Oséias. Meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Um dia eu não estarei mais aqui, um dia não haverá roda dos esclarecedores, e um dia haverá falta. Puxa, eu não aproveitei. Está aqui, a igreja está aberta, nós estamos aqui, você poderia estar aqui, muita gente poderia estar aqui aprendendo, perguntando, conversando, mas a Bíblia, ela é sempre a Bíblia, né? Ela é sempre a Bíblia. Fica aqui a minha tristeza pelas pessoas, pelo povo que perece, porque lhe falta conhecimento. A Bíblia é sempre com uma palavra de sabedoria. E domingo nós estamos aqui no culto de celebração às 18 horas e 30 minutos. Enquanto dá tempo, busque a Deus. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, te agradeço por essa oportunidade, onde podemos falar das realidades da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, ajuda, fortalece e salva. Em nome de Jesus eu te peço, dá-nos um fim de noite em paz. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, irmãos.